Olá a todos, meu nome é Júlia e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e quero dar as boas-vindas a vocês por estarem assistindo e para aprender principalmente mais um pouquinho da palavra do Senhor. E nesse momento eu convido o pessoal que vai fazer o louvor para estar aqui com a gente. Olá, boa noite a todos. Vamos começar louvando ao nosso Deus. Vamos cantar o hino 471 do nosso seminário. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Amém, louvado seja Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando o hino 500 do nosso inário. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante.
oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Vamos continuar louvando agora com o hino 128. O Rei vem vindo. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar.
subindo, ouço o cor angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar, o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar, o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Boa noite a todos, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Eu sou Isadora e agora eu estarei lendo os nossos pedidos e agradecimentos deste dia. O irmão Temístocles Vieira, ele agradeceu a todos que oraram pela amiga dele, Maria Luísa, que ela estava com câncer no sistema linfático e, para a honra e a glória de Deus, ela está completamente curada, amém? Deus seja louvado. Aqui temos o pedido também do Patrick, que ele pede para que nós oremos pelos estudos bíblicos que ele está fazendo com a família dele. A irmã Sandra, agradecendo pela bênção da sua filha Letícia, que, com a graça de Deus, conseguiu emprego. Amém. Deus é maravilhoso. Que possamos nos lembrar desses pedidos de oração. E eu convido os irmãos agora a fecharem os nossos olhos para que possamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por mais este dia, por essa semana que se passou, te agradecemos pelo teu cuidado, tua bondade e a tua misericórdia. Eu te peço que o Senhor se faça presente com cada pessoa que está aqui, com cada pessoa que está assistindo a nossa transmissão, aqueles que não colocaram o seu pedido e seu agradecimento aqui nos comentários, mas o Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Te peço que o Senhor nos abençoe, nos guie nos teus caminhos, nos afaste do mal, de todo pecado, que o Senhor possa estar sempre à frente de todos os nossos planos e que a tua vontade seja feita em nossa vida. Te peço a presença do teu Santo Espírito nesse momento para que possa abrir a nossa mente, o nosso coração para recebermos a tua palavra e assim praticá-la e ensinar a outras pessoas também. Eu te peço e te agradeço por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, boa noite aos que estão presentes, aos que estão em casa também nos acompanhando. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E é claro, quarta-feira à noite a gente está um pouquinho cansado, a correria, muitos estão voltando do trabalho, alguns estão chegando da aula e a gente sabe que o cansaço geralmente nos incomoda, mas é muito bom quando a gente sabe que tem um lugar para descansar. Talvez não aquele cansaço físico que sempre sentimos, mas é muito bom quando podemos saber que existe alguém que cuida de nós, que cuida dos nossos problemas, que sabe o que necessitamos de verdade. E por que não ouvir dele o que ele tem para a nossa vida? É por isso que estamos aqui juntos, então, para lermos um pouquinho mais da Bíblia e entender o que Deus tem para nós. Por isso, eu convido vocês aí, mais uma vez, a fecharem os olhos, fazemos uma breve oração, pedindo que Deus nos acompanhe durante esse estudo. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez por todo o amor e carinho que o Senhor nos dá. Nesse momento estamos aqui juntos, Pai, clamando, nos guia, Pai, nos ajuda a entender a Tua vontade, nos ajuda a ler a Tua palavra e entender o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Nos ajuda a descansar dos nossos problemas, sei que tem muitas coisas em nossa mente, mas que nesse momento possamos pensar unicamente naquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Mais uma vez te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão
fato, batismo. O que significa o batismo? Muitas pessoas perguntam, será que quem não for batizado na igreja será salvo? Será que o que é o batismo do Espírito Santo? Será que eu posso me batizar, entrar dentro da igreja e não conhecer o batismo do Espírito Santo? Essas são muitas das questões que geralmente nos tocam e a gente fica em dúvida, fica querendo saber, Senhor, como é que a gente pode entender? E essa dúvida não é só de quem está entrando na igreja, mas muitas vezes é uma dúvida de alguém que já está há muito tempo acompanhando os caminhos de Deus. E é isso que nós vemos no nosso estudo de hoje. Então nós estamos aqui juntos vendo a respeito de como nascer de novo. O que é esse ato de nascer de novo? Bom, nós estudamos durante todo esse tempo a respeito, desde a guerra que houve no céu até esse momento, e nós vimos que todos nós fomos criados, o ser humano foi criado à imagem e semelhança divina. Nós éramos semelhantes àquilo que ao caráter de Deus, à imagem do Senhor. Mas nós vimos então que o pecado danificou profundamente a obra de Deus. O caráter divino ele precisava ser restaurado no ser humano, ou seja, Deus é aquele, por causa do pecado, Deus quer restaurar a sua imagem e semelhança de volta a cada um de nós. E essa restauração é um processo longo e complicado, complexo, não é algo que da noite para o dia conseguimos restaurar aquilo que foi perdido. Temos que lutar dia após dia contra a nossa natureza humana. Então nós vemos que esse restaurar não é apenas consertar, mas é buscar todos os dias e de todos os modos levar uma obra ao seu estado original, voltar àquilo que era. E é claro, a gente vê também, aprendemos durante todo esse tempo que sem o sacrifício de Jesus não haveria solução para a nossa condição. Nós vemos que nós mesmos não somos capazes de mudar aquilo que somos, mas Deus é aquele que através do seu sacrifício, do sangue de Cristo Jesus, ele nos dá, então, a oportunidade de sermos mais uma vez conforme a sua imagem. Nós vemos, então, também que o batismo, ele marca esse início da caminhada cristã. Todos conhecem que quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, então desejamos ser batizados, é um costume de todo o cristianismo, todo o grupo de crentes. E nós vemos que a cerimônia do batismo, ela representa, então, uma completa renovação e mudança de vida. Mas será que isso é o suficiente? Será que simplesmente o fato de eu entrar nas águas há algum momento mágico, algo que essa água possa fazer por mim? E, na verdade, é interessante se a gente vê essas respostas na própria Bíblia. E é por isso que nós vamos acompanhar, e antes de fazermos as nossas perguntas, vamos estudar, então, aqui a passagem de João, capítulo 3, do verso 1 ao 15. Então, eu peço para você, abra a sua Bíblia, é muito bom quando lemos a palavra de Deus e entendemos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 1. João capítulo 3, verso 1 ao 15. Vamos ler juntos aqui a partir do verso 1. Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Talvez você já tenha ouvido falar. E ele era um dos principais dos judeus. Não era alguém que estava entrando na fé, não era alguém que conhecia pouco da palavra de Deus, mas ele ainda não havia entendido a questão do batismo. Então a gente vê que não é esse renascimento que Jesus nos oferece, não é algo que só quem está entrando na fé possa ter dúvidas. Então este homem, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus, foi conversar com Jesus. Ele disse: Rabi, é uma palavra usada para mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, e se Deus não estiver com ele. Então é óbvio que o Senhor está com Deus. Verso 3, a isto respondeu Jesus: Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é interessante que Nicodemos queria saber, já tinha essa dúvida dentro do coração. Jesus era aquele que já sabia as suas necessidades, e quando Nicodemos chega para se apresentar a Jesus, Jesus já fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não tirar outras coisas que tem dentro do seu coração, se você não entender o que é esse novo nascimento, você não vai poder ver o reino de Deus. E perguntou-lhe então Nicodemos no verso 4, Senhor, mas como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Disse ele, provavelmente, talvez num tom de deboche. E respondeu-lhe Jesus, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim todo o que é nascido do Espírito Santo. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como que acontece isso? E Jesus então o ajudou, dizendo, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas tão simples? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. É claro, a gente continua aqui ouvindo, ele fala que tratando de todas essas coisas terrenas, o povo naquele tempo ainda não cria. Olhando, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles não criam ainda na sua mensagem. Então, como seria crer nas coisas celestes que Jesus tinha para dizer? Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que estava no céu, que é o próprio Cristo Jesus. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É muito interessante essa passagem, a gente entender o que Deus queria nos dizer. A vida, nascer de novo, não é simplesmente aceitar o batismo ou aceitar que quero dizer assim, não, eu quero ter uma vida diferente, mas é confiar completamente em Deus, largar tudo o teu desejo, os teus sonhos, que todos eles estejam na mão de Deus, que o teu objetivo de vida, a maneira como você enxerga o mundo, a tua cosmovisão, passa a ser outra. Então você não é mais a mesma criatura, não entende as coisas da mesma forma. E tendo isso em mente, a gente coloca aqui algumas coisas para lembrarmos. Pode passar aí para mim. Então nós vemos aqui a visita de Nicodemos a Jesus. Primeiro, precisamos lembrar dessas coisas. Era impossível conciliar o modo como Jesus pregava e vivia com os ensinos e as atitudes dos doutores da lei da sua época. Naquele tempo todo, o povo guardava a lei de Deus, buscava seguir à risca cada um dos pontos, mas não entendia o propósito da lei. Não entendia para quê e por que Deus havia nos dado a lei. E isso é muito interessante que nós devemos pensar. Ser cristão não é simplesmente ir à igreja, frequentar a igreja, buscar guardar os 10 mandamentos, mas é entender o porquê e para quê eu faço isso. Qual é o meu objetivo, onde quero chegar, qual é a finalidade. E quando nós entendemos que toda a lei de Deus apresenta o seu caráter de amor e buscamos refletir esse caráter de amor, entendemos o que é ser uma nova criatura, o que é olhar as coisas do mundo com uma visão diferente, ser um novo ser. Era preciso então começar do zero, nascer de novo, disse-lhe Jesus. Nicodemos precisava abandonar tudo o que já tinha aprendido e vivido até aquele momento para permitir que Cristo o restaurasse. Às vezes é complicado porque quando já temos preconceitos, ou seja, ideias já colocadas na nossa cabeça, é difícil refazer, reconstruir, deletar aquilo que já pensávamos que era certo e então observarmos aquilo que Jesus tinha para oferecer. Muitas vezes nós podemos cair no mesmo risco de olhar simplesmente para a religião como o fim em si mesmo. Olhar simplesmente como o fato de ir toda semana na igreja, seja no domingo ou no sábado, ir todos os cultos e ali eu me considero já um cristão. Será que isso em si é ser cristão? Será que simplesmente ofertar ou dizimar ou entregar boas comida para as pessoas? Não, será que só isso reflete em ser cristão? Qual é o objetivo de ser cristão? Então essas são coisas que nos paramos para pensar. Qual é o porquê, de onde eu vim, para onde eu vou, o que irei fazer, qual é a intenção do cristianismo? Ser uma bênção a todos, mas para quê? E é incrível quão libertador é quando nós entendemos aquilo que Cristo quer colocar em nossa vida. Então nós vemos assim, vem a seguinte pergunta: por que então precisamos nascer de novo ou recomeçar espiritualmente? Qual é a necessidade de entrar nas águas? E é sobre isso que nós vamos conversar nas próximas questões. Vamos ver aqui na nossa primeira pergunta. Como que as pessoas eram salvas na época do Antigo Testamento? É importante a gente lembrar. Poxa, será que no Antigo Testamento tinha
também essa questão de graça, de batismo, ou é só uma coisa que veio depois que Cristo Jesus morreu? O que houve de diferença e como que as pessoas eram salvas antes de Jesus ter aparecido? Eu gostaria de ler com vocês no livro de Salmos, verso 4, certo? Onde nós vemos Salomão escrever o seguinte, inspirado por Deus. Volta-te, Senhor, livra minha alma e salva-me por tua benignidade. Nós vemos, é claro, não é só essa passagem de Salmos, essa é apenas uma de várias. Nós vemos que vários dos nossos patriarcas, aqueles que guiaram a história da Bíblia, sempre clamavam a Deus pela sua graça, para serem salvos pelo poder da sua graça, e não pelas suas obras e nem mesmo pela tradição. Nós vemos aqui a segunda pergunta. Então, segundo o Novo Testamento, como é que as pessoas são salvas? E nós vemos lá em Atos, capítulo 15, verso 11, que diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, falando a respeito daqueles que foram salvos anteriormente. Então nós vemos que todas as pessoas, novamente, são salvas pela graça do sacrifício de Cristo Jesus. É claro que é muito interessante como estudamos acerca do santuário e entendemos como é que funciona o processo de graça e restauração. É claro que requer de nós o nosso compromisso, o nosso arrependimento e compromisso com Deus de viver uma vida com Ele, em sua companhia. E é esse compromisso que nos concede então a graça pelo próprio sacrifício de Cristo Jesus e não pelas nossas ações. Então nós vemos aqui a terceira pergunta. Como que Jesus foi batizado? Nós vemos lá em Mateus, capítulo 3, verso 16, que o próprio Cristo Jesus nos deu exemplo daquilo que ele colocaria ali, como não só colocaria, mas afirmaria como uma das cerimônias que era feita por todos os cristãos ao aceitar a transformação de Deus nas suas vidas. Era algo público. E nós vemos que Jesus, verso 16, capítulo 3, e Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A importância dessa cerimônia do batismo, da imersão na água, ou seja, ser afundado em toda a água, representava não só a purificação, a nova vida, mas a sepultura juntamente com Cristo, que é o que vamos estudar também. A quarta pergunta: o que representa o batismo e como que ele é descrito na Bíblia? Nós vamos abrir aqui em algumas passagens e vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, passando aí Atos, chegamos então em Romanos. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 3. Do verso 3 diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. É bonito quando nós vemos todo esse significado do batismo, que é no momento em que eu sou sepultado juntamente com Cristo e levanto para ser uma nova criatura e andar em novidade de vida, onde as coisas que me interessavam já não me interessam mais, onde as coisas que antes eu considerava inúteis ou talvez considerava não tão interessantes, agora fazem a diferença na minha vida. Onde o meu objetivo não é mais alcançar aquilo que o mundo oferece, mas é lutar pela coroa incorruptível que Deus nos dá, que é o galardão da vida cristã, é viver juntamente, é adquirir a entrada pelas graças de Cristo no reino do céu. É estar com Ele para andar em novidade de vida. Isso é maravilhoso e muito bonito quando paramos e entendemos tudo aquilo que envolve simplesmente nesse convite e ao aceitar este convite para a minha vida. Nós vemos aqui a próxima pergunta. Vamos só ler os outros versos, desculpa. Vamos ler os versos 10 e 11, que diz o seguinte, ainda no capítulo 6 de Romanos, verso 10 diz o seguinte: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. E a próxima pergunta nos diz assim: o que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 3,
verso 26 e 27. Vamos um pouco adiante, passamos os livros de Coríntios, as 2 cartas a Coríntios. Chegamos então a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vamos ler de novo, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, todos nós que nos batizamos em Cristo, passamos a viver Cristo. Como diz até o próprio apóstolo, quando ele fala assim, que Cristo agora vive em mim e o morrer é lucro, que o viver seja Cristo. Nós continuamos aqui, porque então é essencial que a pessoa seja batizada. E vemos lá então em João, capítulo 3, no verso 5, que Jesus mesmo respondeu que na verdade te digo que aquele que não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque ao nascer na água, eu estou admitindo a toda a sociedade a minha decisão. A decisão de ser cristão não é algo escondido ou secreto, mas é algo do qual eu testemunho a todos, ao qual eu quero falar para todos, para onde eu vou e aonde eu quero levar as pessoas juntamente comigo. É o que eu acredito, que a nova pessoa que eu me tornei, qual é o novo objetivo da minha vida. Então eu deixo claro para todos aqueles que estão à minha volta qual é a intenção da minha vida. E que instruções o apóstolo, então, Pedro, deu aos crentes? E nós vemos lá em Atos, capítulo 10, versos 47 e 48, que diz o seguinte: respondendo então Pedro, disse que pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado, estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, todos podem receber o Espírito Santo antes mesmo das águas, mas será que uma pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo, que é tocada por Deus, pode esta pessoa recusar o novo nascimento, que seja como testemunha a todos que estão em volta? Posso eu recusar a cerimônia do batismo nas águas? E mandou então que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe para que ficassem com ele por alguns dias. É interessante que a gente vê que aquelas pessoas que eram movimentadas pelo Espírito Santo sentiam o desejo, sim, de manifestar publicamente o seu desejo de entregar a vida ao Senhor. E aqui nós vemos então a pergunta 8, que diz o seguinte: quando então eu devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo? Tem algum horário certo, tem um momento certo, tem um dia certo para ser batizado? E a gente vê aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, que diz o seguinte, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amigos, Deus está o momento todo aguardando por você. Está cuidando de você e te salvando a cada momento. E por que não tomar esta decisão hoje? Por que não tomar a decisão de viver em novidade de vida hoje? É claro, o que é necessário para ter o batismo? O batismo é necessário que eu entenda o que Jesus espera de mim. Eu entenda o que Ele quer me oferecer. Que eu entenda o que é andar em novidade de vida. E a partir do momento que eu aceito isso para mim, então eu faço esse compromisso com Deus, onde eu deixo a minha velha natureza e passo a viver em novidade de vida, onde Cristo vive em mim na nova caminhada. Então, que compromisso de fé podemos fazer? Eu convido você, se você entendeu que toda a Bíblia ensina acerca da salvação pela graça em Cristo Jesus, então fica o convite, se você aceita essa oferta divina e decide nascer de novo por meio do batismo e da atuação do Espírito Santo. E se você decide mesmo hoje escolher o dia do seu batismo. É interessante, se você entendeu, estudou toda a palavra de Deus, compreendeu o que Deus quer te dar, compreendeu a maravilhosa graça que Ele oferece, a batalha que existe no universo, que começou no céu, mas que existe no universo todo, que se você tem esse desejo de viver, deixar que Cristo viva em você e quer nascer de novo, por que não hoje se comprometer e falar, seja na sua igreja, seja com algum pastor, falar: Senhor, falar para Deus também: eu quero ser batizado, eu quero andar em novidade de vida, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de modo fantástico, diferente do que o mundo vê como paz ou como bênção. Deus vai te dar uma paz e uma bênção que
que simplesmente nenhuma dificuldade te tira, que você entenda qual é o objetivo da tua vida e para onde você vai. Que no mundo nós vamos passar por sofrimentos e aflições, mas que temos bom ânimo porque sabemos que Deus já venceu o mundo, sabemos que em breve Ele virá nos buscar. Essa é a mensagem que o batismo traz para mim e para você. E é claro, nós podemos estudar muito mais a respeito do batismo, e aqui eu gostaria de deixar alguns versos a mais para que você possa estudar. Você pode dar pausar aqui o vídeo, você assistir um pouquinho, parar um pouquinho aqui, conferir na sua Bíblia estes 7 pontos dos quais vamos falar acerca do batismo. Quando quais são os passos que confirmam que eu estou pronto para ser então batizado, que confirmam a minha salvação? A primeira é crer no Senhor Jesus Cristo. Isso, conforme a Bíblia, arrepender-me e me converter, ou seja, não é só apenas sentir peso pelo pecado, mas é entender qual é o mal dele e falar: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero abandonar essa vida. É viver uma vida de arrependimento e conversão. Confessar os meus pecados a Deus, falar a Deus, entender como era feito o processo lá no santuário. O pecador, ele vinha, então, ele imolava o cordeiro e colocava a mão sobre colocava a mão sobre o cordeiro, confessava os seus pecados, falava: eu tenho sido errado por causa disto e disto e disto. E a gente fala assim, as pessoas hoje têm o costume de orar a Deus dizendo: Senhor, perdoa por todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Mas não é isso. Deus quer ouvir de você. Quer que você reconheça o que há de errado na sua vida, que você pense: Senhor, eu tenho pisado na bola dessa maneira, eu tenho feito errado dessa maneira, me ajuda a ser diferente, mantenha comunhão, conversando com Deus constantemente, e Ele vai te ajudar a transformar a tua vida. Então nós vemos ali que a gente confessa os nossos pecados ao Senhor. Nós também aprendemos a guardar os mandamentos de Deus. Embora sejamos falhos, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, e Ele intercede por todos os nossos pecados, mas mesmo assim, não é por abundar a graça que abunda o pecado. Não é por eu ser salvo pela graça que continuarei vivendo em pecado. Não, o meu desejo é guardar os mandamentos de Deus, porque eu entendi que são estes mandamentos que trazem a verdadeira harmonia a todo mundo. Ser batizado, então, por imersão. Nós vemos que era costume, sempre foi o costume do cristianismo, a representação pela cerimônia do batismo, onde eu sou purificado, onde eu sou enterrado juntamente com Cristo, então venho a viver uma novidade de vida. Sexta, perseverar então nos ensinamentos de Jesus até o fim. Ter o desejo de conhecer cada vez mais, aprender cada dia da sua palavra e permanecer na fé, mesmo nas épocas difíceis que estamos vivendo. Mesmo com a dificuldade que vivemos dentro da igreja, com a dificuldade que vivemos fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, onde quer que seja, que possamos lembrar que devemos perseverar nos ensinos de Jesus até o fim. E a última, cumprir a grande comissão do Evangelho, porque preciso lembrar que o Evangelho não foi feito simplesmente para me fazer feliz, mas o Evangelho é as boas novas que eu devo compartilhar a todos. Eu fui chamado para ser uma bênção a todas as nações, levar adiante essa esperança que Cristo Jesus tem dado a cada um de nós. Então nós vemos aqui que essa é mais uma semana que estamos também falando para ajudar vocês a estudar sobre comunhão e relacionamento com o livro lá, Crescendo em Cristo. Então se você quiser continuar, se você ainda não sabia, nós estamos na 3ª semana, na verdade, falando a respeito deste estudo bíblico. Você pode ir lá acessar crescendoemcristo.org e você tem acesso ali a um estudo que você pode estar acompanhando a cada dia, uma meditação para cada uma das suas manhãs. Nós vemos ali desde o sábado até a sexta-feira falando a respeito da missão, a respeito de como descobrir o meu dom espiritual, como levar pessoas a Cristo, como ir adiante, porque às vezes a gente fica envergonhado, não sabe como pode ser usado por Deus, e eu quero dizer para você, não importa quem você seja, não importa quantos dons você tem, não é você que faz a obra, mas o Espírito Santo em você. Então creia que Deus pode te usar, Deus pode usar a cada um de nós para chegar, para fazer a sua obra de levar a salvação a todo mundo. Nossa missão, então, ore todos os dias pelos seus amigos e familiares que você deseja ver em seu batismo. Compartilhe esse estudo bíblico com outras pessoas também, para que elas possam tomar a decisão por Jesus e também pelo batismo. E se você já é batizado, continua orando a Deus para ajudar você a levar esta mensagem a outras pessoas. Nós vemos aqui também
para aqueles que querem entender um pouquinho mais a respeito do batismo, pode então acessar a respeito do adv.st/batismo, ou até mesmo se você quiser mandar um convite, você decidiu o dia do seu batismo, você já sabe onde irá se batizar, na igreja que você quer se batizar, você quer convidar as pessoas e falar da alegria que você tem recebido ao estudar a palavra, então nós temos aqui um modelo de batismo que você pode pesquisar lá, baixar ele e enviar aí de modo digital para os seus amigos, ou até mesmo se quiser fazer uma cartinha e entregar para eles, eu tenho certeza que essa vai ser uma data muito importante na sua vida. Amigos, eu tenho ficado cada vez mais feliz pela história de pessoas que têm chegado até mim e dizido, sabe, pastor, Deus tem mudado a minha vida. Eu tenho cada dia mais crescido a vontade no meu coração de ser transformado e tenho sentido alívio em entender cada vez mais da palavra de Deus. E eu fico feliz de pessoas então que estão tomando a decisão de entregar aí a vida e passar essa novidade através do batismo. E se você tem esse desejo também, eu queria orar por você. E se você já é batizado, já recebeu o Espírito Santo, mas quer viver em novidade de vida, quer falar, Senhor, eu tenho talvez andado fora dos teus caminhos, eu quero seguir, eu quero continuar firme, eu quero lembrar da missão que o Senhor me deu, eu também irei orar por você. Por isso eu peço nesse momento que você feche os seus olhos, que possamos falar junto com o nosso Senhor. Oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo teu amor e pelo teu sacrifício por cada um de nós. Estamos aqui juntos, Pai, dizendo, Senhor, nos ajude a viver essa novidade de vida. Queremos ser criaturas novas, queremos ser teus filhos, queremos ser guiados por ti e pelo Espírito Santo, queremos entender o que é andar em novidade de vida, qual é o objetivo de sermos cristãos. Queremos ser bênção a todas as nações, entendemos que este não é o nosso lugar, que nós estamos ansiosos em ver a volta de Cristo Jesus para, enfim, vivermos eternamente no nosso novo lar. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude nessa missão, nos ajude a ter coragem de levantar a voz e clamar as boas novas a todo aquele que precisa. E nos proteja e nos guie, enviando sempre o Espírito Santo, para que venhamos receber a chuva serôdia e possamos terminar esta missão. E nós te pedimos essas coisas e agradecemos pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado e encontro você, então, na próxima quarta-feira. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.
Acabou aquele papo de combinar a entrega com o vendedor. A solução para isso é a Lalamove. Você conhece? É o melhor aplicativo para entregas rápidas ou agendadas. Peça a qualquer hora, pelo melhor preço. Baixe